Olá pessoal, sejam bem-vindos em meu canal. Aqui é a Andrea do Ateliê Dons de Deus Artes em Crochê e hoje eu vim trazer para vocês aqui uma encomenda. Eu vou estar utilizando aqui o fio da Crochética, tá? É o barbante número 6. Vou estar utilizando aqui a cor preta. Vou utilizar também aqui uma agulhinha de 3,5 milímetros, né? Vou utilizar também a nossa balança, né, para medir, ver peso, a nossa fita métrica, no caso, para medir também o tamanho final, né? A nossa cola de silicone para fazer, daí então, os arremates. E juntamente com a nossa agulhinha para auxiliar nesses arremates, né, pessoal? Então, eu vou estar fazendo aqui a encomenda. Espero que vocês gostem dessa encomenda que eu tive, né? A cliente me mandou uma foto. E aí eu fiz, né, conforme o pedido dela. Então, já já eu volto com vocês, né, para mostrar essa encomenda, então, que eu fiz. Então, pessoal, trazendo aqui para vocês, tá? Essa foi a minha encomenda. Uma bolsa preta, uma bolsa de mão. Então, a cliente me mandou a foto e eu fui fazendo, né, pela foto, mais ou menos do jeito que ela queria. Então, aqui no fundo, eu fiz carreiras circular, né, o fundo oval, eu fiz com pontos altos. Eu iniciei aqui com 25 correntinhas, né, para fazer aí aqui a primeira carreirinha. E aí eu fiz mais 4 pontos altos, 4 correntinhas e voltei na quinta correntinha e fui trabalhando ponto alto sobre cada correntinha de base. E lá no final, né, pessoal, eu fiz então uma correntinha e fiz o ponto alto, né, pegando na primeira correntinha, já trabalhando 6 pontos altos. Aí para fazer já a primeira curva. Então, eu subi 3 correntinhas e fui trabalhando até chegar aqui nessas 4 correntinhas últimas e eu fiz mais 6 pontos altos dentro dessa argola, né, que ficou a primeira. E então, eu fiz 6 pontos altos. Na segunda, eu fiz 12 pontos altos, né, um aumento para cada pontinho aqui da curva. Então, eram 6 pontos altos, depois foi para 12. E a terceira curva e última eu fiz então com um ponto alto e um aumento no segundo pontinho, né? Então, assim, eu fui fazendo, então, né, a carreira e ficou assim o fundo oval. Esse fundo ficou em média de 25 centímetros, tá? De comprimento. Aqui ela ficou com uma medida de mais ou menos aqui uns 8, 9 centímetros de largura aqui no fundo, tá? Então, aqui eu fui para subir o corpo da bolsa, eu fiz meio pontos altos e eu fiz aqui também pegando na argolinha de trás. Então, a argolinha que ficou aqui na frente, né? Por último, né? Depois de finalizar toda a bolsa, eu vim e passei uma carreirinha aqui de ponto baixíssimo, né? Para fazer esse acabamentozinho aqui. E aí a bolsa, ela meio que já fica em pé, né, pessoal? A gente coloca aqui os produtos dentro, né? Enfim, que tu vai levar, a carteira, o celular, enfim. E aí ela já fica em pezinha também, porque ela já tem aqui essa base do fundo que é retangular. E esse acabamentozinho aqui também já ajuda a dar uma estrutura para que ela fique em pezinho assim também, né, pessoal? Então, eu fiz o corpo dela todo em meio ponto alto. E depois eu fiz uma carreira, passando aqui uma carreira toda em ponto baixo. E aí, então, eu fiz a separação, né? Aqui eu centralizei ela. Centralizei aqui para ver a medida da alça. Então, eu fiz uma carreira de ponto baixo. Fiz as correntinhas para fazer, então, a alça. E aqui eu também fiz os pontos baixos, né, dando a continuidade para fazer no outro lado a mesma coisa que eu fiz aqui na frente. Então, depois eu vim trabalhando em carreiras de ponto baixo, né, trabalhando por cima aqui também fazendo a alça, né? E então o resultado final ficou esse.
Aqui dentro eu coloquei um imãzinho, né? Aliás, perdão, não é nenhum imã. É aqueles botãozinhos tipo tic-tac que é costurado, né? Então a cliente queria que ela ficasse mais discreta, né? Então eu coloquei nela, a pedido dela, coloquei dentro. Então ficou assim a bolsa da minha cliente. Eu até ia colocar um tassel, alguma coisa assim, mas como essa alça aqui ela é mais larguinha, né? Então, de repente, iria fazer algum volume aqui que não ia ficar tão legal assim. E como ela é uma pessoa mais discreta, ela gosta de coisa mais discreta, então eu acredito que dessa forma ficou bem bonito esse trabalho, né? Ela também gostou bastante, ela ficou bem contente, né, com o resultado. Eu também fiquei. Essa bolsa aqui eu fiz, né, de cabeça, né, fui me guiando ali pelo modelo, né, que ela passou para mim. E assim a gente vai criando, né, pessoal? E tudo é questão de prática, né? Tudo é questão de observação. Então, para dar uma estrutura melhor para o corpo, tá? Eu fiz em meio pontos altos, né? Usando aqui o fio número 6, usei até o preto ali da crochética, e aqui então eu fiz com pontos baixos. Aqui no fundo eu fiz com pontos altos, porém, a próxima, né, se eu for fazer a próxima, ou eu vou fazer o meio ponto alto para fazer o fundo também, ou então o ponto baixo, porque daí o fundo fica mais forte. Então, se ela quiser colocar aqui uma sombrinha, né, dessas menorzinha, algum outro peso a mais, né, a bolsa não vai ficar assim toda estufadona, né? Daí ela dá uma certa segurada aqui no fundo, né? Eu fiz uma experiência, eu coloquei o meu celular, coloquei um carregador, né? Coloquei mais alguns acessórios dentro e ela ficou bem de boa, tá, pessoal? Não ficou assim toda torta, nada, né? Claro, aqui, tá, gente, eu já tenho 500 gramas, tá? Que foi o que sobrou desse meu cone aberto. Vê que a gente produz muito, né, gente, com um cone de barbante. Então, esse preto aqui eu já fiz alguns trabalhinhos com ele, né? E ainda me sobrou aqui umas 500 gramas para que eu possa fazer outros tipos de trabalho, né, pessoal? Então, para vocês verem, né, como rende. E então, essa bolsa aqui é uma bolsinha de mão. E já já eu volto, tá, para passar para vocês aqui a medida total, o peso em si, tá? Para vocês verem, então, como ficou esse meu trabalho. Tá certo, pessoal? Já já eu volto. Então, pessoal, voltando aqui para passar para vocês aqui as medidas, né? O peso também. Então, pessoal, essa minha bolsinha, ela ficou em média de 187 gramas, tá? 187 gramas, tá, pessoal? Eu já tinha pesado ela, né? Então, quer dizer que com 200 gramas a gente consegue fazer, né, o trabalho, né? Então, eu vou passar agora para vocês aqui a medida dela. Então, ela ficou aqui com uma largura de 30 centímetros, tá? Ela ficou com peso desde aqui do meio do fundo até o finalzinho na alça com 24 centímetros, tá? Aqui o nosso fundo, ele ficou, a bolsa aqui ficou com 9 centímetros, tá? E ficou também aqui o fundo com um tamanho de 24, 25 centímetros, tá, pessoal? Aqui, do início aqui da lateral até a última carreira aqui em ponto baixo, ficou com 15 centímetros, tá? E depois aqui a alça, ela ficou com uma alça de mais ou menos uns 4 centímetros. Depois que eu terminei toda ela, eu fiz aqui em volta, tá? Uma carreira de ponto baixíssimo. E aqui também eu fiz uma carreira de ponto baixíssimo para fazer, tá? Esse acabamento aqui, tá? Eu vim trabalhando aqui por cima dos pontos baixos, tá, pessoal? Então, aqui ficou a minha bolsa, tá? Ela ficou num tamanho muito bom. Lembrando que aqui dentro ficou, né, o bolsinho, o botão, né? Um botãozinho
tic-tac, né? Ele é costuradinho, tá na bolsa. Então, ficou bem discreto, né? Porque a gente consegue prender ele por dentro, daí não fica aparente, né? Eu não coloquei a etiqueta porque eu tô sem etiqueta no meu ateliê, tá? Mas vocês sabem, né, que eu gosto muito da etiqueta da JA, mas infelizmente nesse momento eu ainda não consegui fazer uma nova compra, tá, da JA, eu tive que fazer outros investimentos aqui pro ateliê, então devagarinho a gente vai conquistando as coisas, né, pessoal? Um passo de cada vez, né? Então essa aqui ficou a bolsinha, tá, da minha cliente, tá? Lembrando que aqui eu utilizei o fio 6, tá? Eu trabalhei o corpo com 6, com os pontos meio ponto alto, né? E aqui eu trabalhei uma carreira de ponto baixo em toda a volta, antes de fazer a marcação aqui para fazer as alças, tá, pessoal? Então, eu centralizei aqui a bolsa, né? E depois eu também centralizei aqui para fazer a questão da alça. Então, a alça aqui eu trabalhei pontos baixos e trabalhei correntinhas e fiz aqui e fui trabalhando, né, em volta, fazendo então esse formatozinho aqui da alça da bolsa. Então ela ficou uma bolsa bem legal, né? É uma bolsa bem prática, né, gente? Esse meio ponto alto no corpo, ele rende um pouco mais o teu trabalho, né, do que tu fazer todo de ponto baixo, porque o ponto baixo ele é mais demorado, né? E ele também dá uma boa estrutura também para uma bolsa, sendo uma bolsa de mão, né, pessoal? Então, aqui ficou o trabalho, né? Ficou um trabalho bem legal, eu gostei bastante, tá? Pretendo trazer videoaula dessa bolsa aqui futuramente, né? Não sei se eu consigo agora, porque graças a Deus a correria tá grande, né, gente? A gente está caminhando aqui pro final do ano aqui de 2025, né? Estamos no mês de novembro, né? Meados do mês já de novembro, né, pessoal? Porque o tempo passa, já chegou dia 10, ó. Rapidinho, o mês acaba, né? Então, eu pretendo sim fazer essa bolsa aqui, né? Fazer como videoaula, até para que eu tenha futuramente também disponível na pronta entrega esse modelinho de bolsa que eu tenho certeza que as minhas clientes também vão gostar. Essa bolsa aqui também o interessante é que você pode fazer todo o trabalhado que foi feito aqui. Se você quiser uma bolsa mais funda, você pode só fazer mais carreiras antes de iniciar a alça, né? Lembrando, né, pessoal? Eu fiz a alça assim mais grossinha, justamente para dar um pouco mais de segurança também, se tiver um pouco mais de peso dentro dessa bolsinha aqui também. Tá bom, pessoal? Então, eu acredito que talvez uns 800 gramas, até mesmo 1 quilo de coisa aqui dentro, eu acredito que ela suporte bem, sem que ela se esgace ou deforme alguma coisa nela, né, pessoal? Eu gostei bastante do resultado, né? Eu espero que vocês também tenham gostado. E aí, então, pessoal, eu fiz, né, para minha cliente como um mimo, né? Porque sim, essa minha cliente, ela desde o início do ano, ela sempre tem me encomendado alguma coisa. Então, dessa vez eu fiz para ela um porta documento, um porta cartão, né? Eu peguei um cartão, medi, né, o cartão e fiz aqui com uma sobrinha de 1 centímetro para cada lado, para que ficasse, né, confortável aqui dentro um cartãozinho, até mesmo 2 ou 3 cartões, ou se ela quiser, vai na padaria, de repente ela não quer levar bolsa, ela pode colocar ali, né, em algum lugar da roupa, né, escondido, até mesmo na meia, né, pessoal? O pessoal às vezes gosta de caminhar e tal, né? Então dá para ela fazer isso também, usar aqui um cartãozinho, né? Um dinheirinho, enfim, para que ela tenha, né, esse conforto, né, de poder sair, poder caminhar sem estar precisando utilizar a bolsa. E também, né, pessoal, por que não? Ela pode usar dentro da bolsa dela, né? Então ela vai lá fazer os passeios dela, ou vai numa loja, alguma coisa desse tipo, então ela já pode estar aqui dentro já com o seu porta-documento, né? Ou ali colocar ali um dinheiro. Só não dá para colocar moeda porque eu não fiz ele fechadinho, né, pessoal? A ideia realmente foi um porta-cartão, tá? Então aqui eu vim trabalhando em pontos baixos, né? Por várias carreiras, né? E então eu depois vim costurando aqui, virei para o lado direito, né? Costurei no avesso, né? E, na verdade, como a carreira é de volta, não tem assim um direito nem um avesso, né, pessoal?
Então, você vai escolher depois o lado, né, que você vai fazer a costura, você vai virar e vai colocar, então, pro lado de dentro, né? Então, aqui eu fiz com um pontinho de alinhavo normal, tá? Também pode ser feito o acabamento também com ponto baixo, você pode também costurar com ponto baixíssimo, né? Enfim. Mas aqui também eu coloquei um botãozinho, tá? Um botãozinho normal. E coloquei aqui também, fiz aqui umas correntinhas, né? Pra fazer então o passador aqui do botão. E para finalizar, né, pessoal, aqui em cima eu fiz só uma carreirinha de ponto baixíssimo para fazer então esse acabamentozinho aqui final. E ficou bem legal esse porta-cartão, né, pessoal? Então, aqui eu fiquei com uma altura aqui, tá, de 7 centímetros, ou seja, eu trabalhei por 14 centímetros, né, carreira de ida e volta, por 11 centímetros, mais ou menos, que a largura do cartão é em torno de 8, 9 centímetros, tá, pessoal? Então, eu coloquei um pouquinho a mais justamente para dar essa folga, né? E depois, então, eu costurei, né? Que daí a gente tem que contar com a margem de costura também. E coloquei, então, o botãozinho, fiz esse acabamento aqui com ponto baixíssimo, né? E tá aí o nosso porta-cartão, né, pessoal? Então, esse aqui vai ser até um mimo para minha cliente. Pessoal, para venda, tá? Se eu for fazer porta-cartão para venda, eu vou estar vendendo a partir de 15 ou 20 reais, tá? Vai depender aí do fio que eu vou utilizar, né? Se eu vou colocar algum detalhe a mais ou não, né? Enfim, tá, pessoal? Então, a partir de 15 reais o porta-cartão no meu ateliê. Lembrando que é um fio número 6, tá? Então, deixa eu ver aqui quanto que ficou em gramas, tá? Eu acho que ele ficou em torno de 25. Ó, 25 gramas, tá? O nosso porta-cartão. Então, né? Até uma sobrinha a gente consegue fazer, né, pessoal? Agora, vindo final de ano, a gente sabe que a gente tem bastante encomendas e tem pessoas que gostam bastante de ideias de lembrancinha, né, pessoal? Então, lembrando para vocês, tá? Que essa bolsa aqui eu vou estar vendendo no valor de 80, 90 reais, tá, pessoal? Vai depender aí do acabamento dela, né? Se eu vou colocar tassel ou se eu vou fazer algum detalhe a mais, se vai ser colorida, né? Dependente também, claro, do fio que a gente vai utilizar e também do botãozinho de acabamento, porque a gente sabe que tem alguns botões que eles são mais caros do que os outros, né? Esse aqui eu já tinha no meu ateliê, né? Esse botãozinho. Eu até comprei ele com um kitzinho, tá? Já faz mais de um ano que eu tenho ele no meu ateliê. De vez em quando eu sempre utilizava, né? Então, eu acredito que no valor de 80, 90 reais para mais vai ser o valor de venda aqui no meu ateliê dessa bolsinha de mão, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa minha bolsa, né? Aqui ela ficou muito bonitinha, né? Eu gostei bastante do resultado, me surpreendeu, tá? A primeira vez que eu faço uma bolsa assim que vem, né, da minha cabeça, né? É difícil, às vezes a gente acha que a gente não consegue e quando a gente menos espera, a gente se surpreende, né, com a nossa capacidade, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e eu espero também em breve conseguir fazer a videoaula dela, como eu falo, né, para vocês, né? Eu quero que inspirem, eu quero inspirar, né, várias pessoas. Quero também que as pessoas façam, né? Porque a gente sabe sim que tem muitas pessoas que olhando já sabem fazer, né? Já conseguem fazer, mas a gente sabe também que existem muitos iniciantes e é para essas que a gente faz as videoaulas, né, pessoal? Porque não é todo mundo que consegue olhar e já fazer só de olhar, né, pessoal? Então a gente sabe que cada um tem a sua limitação, né? Uns sabem mais, outros sabem menos, né? Uns são novatos na área, outros não. Então a gente vai se aperfeiçoando e a gente de mão dada a gente vai conseguindo, né? Produzir coisas lindas, maravilhosas, inspirando pessoas e ensinando pessoas também, né, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, né? Deixem like, compartilhem, né? Deixem um comentário, o que vocês gostaram, se vocês gostaram ou não dessa minha produção, né? E
se inscrevam no canal e em breve nós teremos mais conteúdos aqui para vocês. Então, até mais e tchau, tchau!